E o senador Sérgio Moro concedeu entrevista ao Morning Show aqui da Jovem Pan News nesta terça-feira. O parlamentar fez críticas ao governo Lula e o acusou de tentar transferir culpa por decisões erradas. A minha percepção política, tá, é que o governo federal tem tomado uma série de decisões erradas na condução da política econômica, a principal delas, esse aumento demasiado dos gastos públicos, o que gera aí um cenário de irresponsabilidade fiscal e que impede que o Banco Central possa colocar os juros num viés de baixa, e talvez o governo federal, o Lula, esteja aí antevendo uma possível recessão pelos juros elevados e politicamente quer transferir já a responsabilidade ao presidente do Banco Central. Moro reforçou que é oposição ao governo petista e defendeu a liberdade. Eu acho que dentro da política nós precisamos ter, sim, manifestações do cidadão contrárias ao governo, insatisfeitos com seus representantes, isso é normal dentro de uma democracia, mas sempre tem que ser pacíficas. Agora, nós não podemos deixar também o nosso futuro ser pautado pelo que aconteceu em 8 de janeiro. Existe um governo que está hoje trabalhando, que deve encaminhar os seus projetos, e a oposição tem que atuar livremente, a oposição democrática, responsável, e é assim que eu quero me posicionar. Além disso, eu tenho meus projetos, as minhas pautas, que eu quero realizar independentemente do governo federal. Por fim, Sérgio Moro disse que baseará seu mandato no combate à corrupção. Nós tivemos a maior manifestação desde as diretas já, em março de 2016, em favor do combate à corrupção. Então, isso está latente nas pessoas. E quando eu fiz a minha campanha aqui, ali no Paraná, e eu converso com as pessoas, tem aquele desejo, né? Aquela ansiedade, ó, a gente precisa retomar esse trilho. Talvez, né, o fato de nós termos esse governo de volta, né, do PT, tem um lado que as pessoas ficam um pouco desapontadas, tendo em vista tudo que aconteceu no passado, mas, de outro modo, também nos indica que nós precisamos persistir nessa luta. Então, para você, alguns dos trechos dessa entrevista exclusiva concedida hoje pelo senador Sérgio Moro ao Morning Show, aqui da Jovem Pan. Começo com você, Cláudio Dantas. Acompanhou a entrevista, Cláudio? Gostou? Qual a sua análise sobre essa entrevista? Eu acho que o Sérgio Moro ainda está engatinhando na política. Naturalmente, ele fez colocações, algumas óbvias, outras importantes. O combate à corrupção é a pauta que o elegeu, mas ele precisou do bolsonarismo, precisou do voto bolsonarista para poder conseguir desbancar o Álvaro Dias. E eu estou curioso, na verdade, para saber como vai ser o desempenho do Sérgio Moro no Senado, né? Eu acho que ele tem de dar entrevista, mas ele tem de começar a fazer os seus discursos na tribuna, porque existem dois tipos de senador em exercício, né? Aqueles que já são velhos de guerra, que já têm os esquemas formados, que já são articulados, já tem uma network ali para poder viabilizar a aprovação de projetos. E tem aqueles que não têm essa relação. Eu desconfio que o Sérgio Moro terá muita dificuldade de aprovar qualquer projeto que ele apresente, diante de um cenário que ainda lhe é desfavorável, né? O Sérgio Moro ainda representa esse algoz da política, por ter colocado na cadeia vários deles e processado tantos outros. Se não fosse o foro privilegiado, teria feito aí um trabalho muito mais amplo, mais efetivo em relação à classe política. Eu acho que ele fez um trabalho excelente, histórico, que tem o seu mérito como juiz. E como político ainda espero, aqui como um observador social, um observador da política, ainda espero ver o que vai acontecer. Então, como ele não faz parte desse grupo, dessa rede de senadores que muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, legislam contra interesses da sociedade ou alheios aos interesses e às demandas da sociedade, resta a Sérgio Moro estruturar muito bem seus projetos, seus discursos, usar a tribuna do Senado e usar a mídia para tentar ampliar
as suas ideias, fazer com que as suas ideias tenham um alcance ainda maior. Eu discordo da análise que ele fez econômica, da análise que ele fez da economia. Não acho que o Lula está fazendo o que está fazendo por antever uma recessão. Eu acho que o objetivo do Lula é outro, é criar a recessão. Então, assim, acho que ele precisa ser mais lúcido em relação à política econômica. Não é simples, né? Como eu disse antes aqui, o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, deixou a casa arrumada na economia. E o que o Lula está fazendo é desarrumar essa casa. Por quê? Porque não tem como você justificar, por muitos meses, um discurso de tem rombo, olha a herança maldita, quando você continua gerando emprego, a economia continua bombando. Então o Lula precisa destruir a economia para poder daqui a 6 meses, e precisa destruir rápido, para poder daqui a 6 meses falar, isso aqui é herança maldita. Isso é que é perigoso, porque, claro, a destruição ela não tem simplesmente um objetivo político de culpar o antecessor. Ela tem um objetivo político de dominação. Como o Mota sempre fala aqui, sempre faz suas pontuações de forma brilhante, é dominação. É destruir a capacidade, a riqueza do país, de destruir a riqueza da sociedade, tornar o brasileiro cada vez mais dependente do Estado, e ele usa o Estado para distribuir migalhas e controlar e dominar o povo. Esse é o verdadeiro objetivo. Acho que o Sérgio Moro precisa estar atento a isso e usar a tribuna do Senado para tentar impedir e convencer os seus colegas a resistir a essa sanha de vingança de Luiz Inácio Lula da Silva. Temos 3 minutos. Olha, eu participei dessa entrevista, né, com o Sérgio Moro. Ele foi bem lúcido, parecia estar muito bem preparado e veio de um silêncio que ele disse se autoimpôs para ver exatamente, para tomar posse e ver o sentido do novo governo. Eu percebi, estava no plenário, quando na reeleição de Rodrigo Pacheco, ele foi um dos primeiros ali a abraçar Rodrigo Pacheco e dar parabéns, ou seja, ele está se integrando ao mundo político e sabendo exatamente como definir. Ele fez uma análise muito interessante da Lava Jato, mostrando que a Lava Jato prendeu quem roubou. Ele disse com todas as letras. Fez uma comparação e um paralelo ali com a Operação Mãos Limpas da Itália e disse que por aqui quem destruiu a Lava Jato não foi o pessoal da Lava Jato, mas sim instâncias políticas que se sentiram prejudicadas. Ele demonstrou que houve uma ação mesmo contra a Lava Jato, ou seja, os políticos venceram. Sobre essa questão econômica, ele foi muito lúcido, ele falou exatamente o que é, que esse ataque do presidente Lula ao presidente do Banco Central, na verdade, é um ataque à política econômica adotada pelo Banco Central, a linha da economia de combate à inflação. Então ele considera isso muito sério, muito mais sério. Isso é um debate que será feito no Senado. Mas ele está mostrando que está se adaptando, falou de uma humildade, né, de aprender muito com a política e ir adiante. Não respondeu, e foi provocado sobre isso, se seria ou não candidato em 2026. Agora, Zé, então politicamente vai ser um caminho difícil para Sérgio Moro agora nessa condição de senador. Ele fica com um ambiente difícil para enfrentar a partir de agora, é isso, Zé? Temos mais 1 minuto. Fica, olha, a família do presidente Jair Bolsonaro não considera o Moro um aliado, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado, o grupo do PT não quer nem ouvir falar de Sérgio Moro, então ele está realmente num campo minado ali, com adversários dos dois lados. Essa nova onda da política nacional, definir quem é oposição e quem é governo, ela é muito complicada. Ele se coloca como oposição, mas que não fará oposição ao Brasil, ou seja, é o cordão dos independentes que aumenta no Congresso Nacional. Para ele romper no caminho político, ele tem que escolher um lado, ou oposição total ao presidente Lula, ou migrar para um partido aliado, que é muito difícil. Desta forma, não há político que vença nesse mundo louco e cruel que é a disputa política.
E continue participando, você que está aqui nos acompanhando, da nossa enquete. A pergunta está no ar lá no nosso site. Você apoia a regulação das redes sociais? Sim ou não? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas você já pode ir participando. A nossa enquete está no ar, como sempre, lá no nosso site www.jovempan.com.br. E você, Thiago Pavinato, sobre essa entrevista de Sérgio Moro, hoje ao Morning Show, Pavinato? Bom, eu nunca fui fã do Sérgio Moro. Isso não é segredo para ninguém, é só dar um Google no meu nome. Eu acho que o Sérgio Moro fundou a nova matriz jurídica brasileira, que culminou com esse tipo de judicialização da política que nós estamos vivendo hoje. Se ontem a vítima era o PT, hoje tem sido a direita. Agora, se você é fã disso, hoje não reclame, porque o direito, ele é uma ciência que está acima do sabor da ideologia. As leis podem ser ideológicas, mas o direito não. Portanto, quando um político fala, eu não ponho muita crença. Afinal de contas, foi a saída do Sérgio Moro e a ida dele, saindo da magistratura federal, para ser um ministro do Bolsonaro, que deu o elemento objetivo para que Lula fosse... para que as decisões contra Lula fossem anuladas. É um elemento objetivo. Ora, o juiz que o condenou saiu da magistratura, aceitou ser ministro do seu opositor e estava aí o elemento que faltava para a anulação das ações da Lava Jato. Agora, uma coisa que eu quero pedir licença é, eu acompanho muito o chat aqui, eu me interesso pelo que as pessoas falam, eu me interesso pela compreensão das pessoas daquilo que nós discutimos aqui. Eu sei que a maioria das pessoas não fica no chat. E depois da minha última fala eu fiquei muito feliz, porque eu tenho aqui um chat dividido, mas eu também fico muito triste e com vergonha, porque eu vejo que são pessoas sem capacidade nenhuma de compreensão. E eu fico, às vezes, desapontado, porque nós estudamos tanto, preparamos tanto, debatemos tantas ideias, temos ideias plurais aqui. As pessoas parecem que ou elas não têm vocabulário, elas não sabem o significado das palavras, ou de fato elas não prestam atenção, ou de fato elas são imbecis, dentro da teoria do imbecil coletivo do Olavo de Carvalho. Para quem não leu, leia, é uma obra, no mínimo, bastante engraçada e prazerosa. Eu falei aqui do bom governo Bolsonaro, mas da falta de característica de um líder. Porque estava todo mundo agora preocupado com as prisões, o que acontece com as senhoras de 70 anos. Que líder estava do seu lado? E as pessoas já distorcem tudo. Não, porque o governo bom é agora. Antes de você criticar algo, meu querido, você precisa ouvir o que foi dito. Enquanto você não abandonar, você que milita, porque as pessoas que mais escrevem são as mais aguerridas, as militantes de rede social. Enquanto você não usar o seu cérebro, enquanto você não aprender a parar e prestar atenção e só escrever aquilo que o seu fígado manda com base em algumas palavras que o seu tico e teco compreendem, esse tipo de militância vai ser chamada de raivosa, de extremista. Eu não sei se extremista ideologicamente, mas extremamente burra. Isso me dá vergonha e me entristece. Então, preste atenção nas falas, preste atenção, meus queridos, na sua vida. Preste atenção no que está acontecendo. E quando eu ouvia meus professores falarem, mesmo que eu não concordava com ele, eu ouvia com atenção. Porque é um ponto de reflexão. Então aqui não foi uma defesa nenhuma do governo atual, nem da economia atual. Foi uma crítica à falta de liderança. E quando eu disse que não dá entrevista à imprensa, eu falo desta emissora. Porque esta emissora quis dar todo o espaço para que o Bolsonaro se explicasse especialmente, ou se manifestasse e negasse tudo, especialmente a partir da narrativa do senador Marcos Duval. E eu, como brasileiro, eu, como um sujeito conservador, fico extremamente ofendido quando o líder deste momento histórico da direita se nega a falar comigo e fala com um estrangeiro. Agora, se você tem vocação para vassalo, o problema é seu e não me encha a paciência.
Roberto Mota, sobre essa entrevista de hoje do senador Sérgio Moro, o que achou, Mota? Achei as declarações dele interessantes, ele, sem dúvida, o governo tem tomado decisões erradas, feito declarações erradas, declarações muito ruins. Achei interessante a especulação dele sobre qual seria a razão de tantos ataques ao Banco Central. Eu acho que é um cenário possível. O governo está vendo que está vindo uma recessão aí e procurando criar uma narrativa para justificar isso. Mas o outro cenário também é o cenário da velha estratégia esquerdista do quanto pior, melhor, né? Se vier o caos, aí se tem mais justificativa para dizer mais coisas absurdas e tomar mais medidas que não fazem nenhum sentido. Achei muito interessante a declaração dele. Não podemos deixar nosso futuro ser pautado pelo que aconteceu no 8 de janeiro. É isso aí. Isso tem que ser dito com todas as letras e é preciso alguma coragem para dizer isso. Ele falou sobre as manifestações gigantescas pelo combate à corrupção de 2016. Foram gigantescas mesmo. Eu participei de várias dessas manifestações de apoio à Operação Lava Jato. Agora, tem uma questão que eu sempre enfatizo. Eu não acho que o combate à corrupção pode ser dissociado do combate ao crime de uma forma geral. Não é possível você achar que vai combater a corrupção na política enquanto nas ruas se assalta, se mata, se comete todo tipo de crime com impunidade, porque uma coisa está ligada com a outra. Eu explico isso no meu livro, né? O meu último livro, A Construção da Maldade, é explicando como é que ao longo das últimas décadas se foi destruindo o sistema de justiça criminal no Brasil. E essa destruição, ela afeta todo tipo de crime. E aí eu vou dizer, mais uma vez, uma coisa da qual eu tenho convicção. O problema do Brasil não é corrupção. O problema do Brasil é impunidade. E eu não preciso comentar o que aconteceu no Brasil nesse campo nos últimos anos.